E aí, pessoal, beleza? Play 67 na área e na escuta. E aí, pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos para o primeiro vídeo do canal de conteúdo para PS3. Eu sei que até há pouco tempo o canal era só voltado para mods de GTA V de Xbox 360. Só que para quem acompanha o Discord e acompanha as lives do canal, já está sabendo que eu estava trabalhando numa versão de um mod para PS3. E não é qualquer mod, é um mod de preservação de conteúdo beta para o GTA V, que só foi possível graças ao Funtime Andrew Fox. E para quem não conhece, o Funtime Andrew Fox ele é um especialista em recuperação e preservação de conteúdos de Dev Kit. Mas o que é um Dev Kit, player? Resumidamente, o Dev Kit é um console de desenvolvimento usado pelas empresas para a criação dos jogos. No caso do GTA V, por exemplo, a Rockstar tinha vários Dev Kits de PS3 e Xbox 360 para criar o jogo. E dentro desses consoles passava várias versões de desenvolvimento até chegar à versão comercial, que é a versão que a gente conhece. Só que nesse processo muita coisa é cancelada, removida, e geralmente essas mudanças de cortes de conteúdo acontecem devido à limitação de hardware. A empresa começa a colocar todas as ideias em prática e chega a um ponto que o console não está aguentando rodar o jogo. Então eles são obrigados a escolher algumas coisas para tirar fora. Isso aí pode gerar mudanças drásticas de uma build para outra. Mudanças em cenário, mudanças de funções, de possibilidades no jogo. Então, resumidamente é isso, pessoal. O Dev Kit é um console que é propriedade da empresa. Eles não devem, em nenhum momento, ser disponibilizado ao público. Só que por algum motivo, eu não sei se é alguma falha de descarte da empresa, ou simplesmente alguém vaza os consoles, porque pessoas conseguem comprar esses consoles às vezes, ou até mesmo eles aparecem do nada em algum lugar, em alguma feira, como vocês acho que ficaram sabendo recentemente aí do caso do GTA 4, que encontraram um console de desenvolvimento do Xbox 360 numa feira, pagaram o preço de banana, né? No console tinha uma build do GTA 4 de desenvolvedor, que virou a internet de ponta cabeça aí, a comunidade GTA 4. Então é isso, resumidamente é isso, um Dev Kit, beleza? E agora para encerrar aqui a história do mod, né, e vocês entenderem o contexto, basicamente o que aconteceu? Alguém teve acesso a um Dev Kit que pertencia a Rockstar Games, um Dev Kit de PS3, tá? E essa pessoa salvou todo o conteúdo que estava no HD desse Dev Kit e soltou na internet. Disponibilizou para download na internet. E para nossa sorte, o Funtime Andrew Fox encontrou esses arquivos, baixou e fez as análises. E logo mais ele encontrou o bunker de Fort Zancudo, que para quem acompanha a comunidade de beta do GTA V, sabe que foi um dia que parou a comunidade do GTA V, todo mundo só falava no bunker de Fort Zancudo. E pra mim foi uma injustiça enorme o que fizeram com o Funtime Andrew Fox, porque ele foi o responsável por deixar acessível esses conteúdos e ele não foi creditado em nenhum vídeo. Fizeram vários vídeos, várias pessoas fizeram mod depois pra versão de PC. Nem em um lugar você vê o nome de Funtime Andrew Fox como a pessoa responsável por disponibilizar esses conteúdos. E não pense que é só baixar da internet uma dump de um Dev Kit que você vai conseguir ver alguma coisa. Você não vai conseguir ver nada. Uma dump de Dev Kit, ela é criptografada e muitos conteúdos estão apagados ou já foram substituídos por outras coisas. Então, basicamente, ele fez um trabalho de pessoas que recuperam arquivos apagados de HD. Basicamente isso.
E só que isso levou tempo para ele conseguir aprimorar a ponto de encontrar tudo que presta, porque tem muita coisa inédita que ele encontrou que não tem como recuperar, porque já tá corrompido, foi apagado, foi substituído por outra coisa. Então, infelizmente, tem muita coisa que não pôde ser recuperada. Mas o que ele conseguiu já é incrível, ele conseguiu bastante coisa que eu vou mostrar no mod para vocês, e vocês vão poder ter acesso a isso agora graças ao mod que eu fiz para misturar esses arquivos da versão antiga, das builds de 2012, com a versão comercial. Então você vai ter nativamente no seu PS3 conteúdos de 2012, 2011 e até outros conteúdos que a gente não sabe a data, dentro da versão comercial totalmente jogável. Beleza, pessoal? Precisava contar essa história pra vocês, né? Pra vocês entenderem o contexto. E eu acho que é isso. Agora a gente vai pro PS3 e de lá a gente continua. Beleza? Pessoal, antes de ir para o PS3 eu preciso mostrar o site do Definitive Los Santos pra vocês. É um site criado pelo Hybrid Slayer, que também é um desenvolvedor do mod Definitive Los Santos junto comigo. Ele fez para o canal esse site maravilhoso. Olha que carinho que ele teve para a criação do site. E esse site aqui é o local onde vocês conseguem fazer os downloads de todos os mods. E ele já incluiu aqui o Beta Preservation, porém ainda estamos na contagem regressiva ainda aí para o lançamento dele, né? Vamos lá, vamos para PS3, ó. Ele ainda falta 2 horas aí para disponibilizar o mod para vocês. A ideia é a gente disponibilizar diretamente aqui no site. Se caso não funcionar isso aqui no site, vocês podem entrar no Discord. Vocês vão entrar no Discord e baixar por lá também, que eu vou disponibilizar o link temporariamente lá no Discord, até a gente garantir que vai estar tudo funcionando aqui no site. E outros mods também do Xbox 360, tudo por aqui também. Vocês vão ter acesso aos Definitive Edition aqui, todas as versões, tudo direto pelo site Definitive Los Santos. Beleza? Agora sim, vamos para o PS3. Valeu, Hybrid, obrigado pelo site, cara. Um abraço e vamos continuar aí o tutorial. E vamos lá, pessoal. Eu vou tentar ser breve aqui com a explicação. O procedimento vai ser bem simples, só que o requisito para tudo isso funcionar, vocês têm que ter um PS3 desbloqueado ou CFW ou REM. No meu caso, o meu PS3 está com desbloqueio CFW. Porém, se vocês têm o desbloqueio REM e tem o Multiman instalado no console, o procedimento vai ser o mesmo. Como eu tenho CFW, o meu jeito de emular a ISO do GTA V é bem mais rápido. Eu aperto aqui, ele já vai emular, né? Eu só vou emular para mostrar para vocês que aqui nesse momento meu GTA, o Blast, como apareceu na tela aí, ele está original. Vocês podem ver que a tela dele está original. E quando for instalado o mod, vai mudar tudo. E a versão que eu disponibilizei é essa versão Blast que apareceu na tela aí, que também vai estar na descrição do mod. Se vocês querem tentar usar ele em outra versão, vocês não vão poder copiar todos os arquivos, vocês vão ter que usar só o update RPF, que eu vou mostrar aí no tutorial. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, acompanhem até o final do tutorial sem pular nada, beleza? Então a gente vai pro Multiman agora, e quando eu tiver com o explorador de arquivos aí aberto, eu vou começar a mostrar pra vocês, beleza? Vamos lá. Certo, o Multiman está aberto. Vamos para o gerenciador de arquivos. Vou fechar tudo aqui. Eu já estou com o pendrive injetado aqui no videogame, no PS3. No caso, eu deixei um atalho aqui para o meu pendrive, ó. Quando vocês baixarem, vai vir essa pastinha dessa forma aqui, ó. E tem essas duas pastas dentro, onde a primeira é onde é a pasta que
tem toda a modificação do visual de abertura do jogo, né? O visual que aparece na dash, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A tela de fundo é essa aqui. Então, para quem tá usando a versão Blast, igual a minha, vai copiar todos esses arquivos aqui. Vamos lá. Vou selecionar tudo. Vocês vão apertar para copiar. Vocês vão entrar no HD, HDD 0. Vocês vão procurar a pasta Games. Tem que estar, Games, não a Game, tá, pessoal? Games. E vocês vão encontrar o GTA de vocês lá. Dentro do PS3 Game aqui, ó. Vocês podem ver que eu já deixei uma pastinha de backup. Façam isso, pessoal. Sempre tenham um backup, é importante. Esses arquivos aqui vocês copiam os originais, coloquem dentro da pasta backup, beleza? Como eu já fiz isso, eu só vou colar. Ó, vamos lá. Estou colando agora dentro do meu jogo mesmo, beleza? Feito aqui, a gente vai voltar aqui no pendrive. Agora a gente vai para a pasta Game. E dentro da pasta Game a gente vai copiar o eBootBin e o Update RPF. Lembrando, se vocês estão com a versão Blast 18.07, vocês vão copiar o eBootBin também, tá? Se vocês têm outra versão, vocês podem tentar usar só o Update RPF e substituir apenas a foto e a logo de fundo lá. Não substitui o eBoot e nem aquele parâmetros.sfo lá, alguma coisa assim. Então, como a minha versão tá batendo com a versão do mod, eu vou copiar. Vamos entrar lá na pasta do HD novamente. Lembrando, pasta Game agora, não é Games, agora é pasta Game. A gente vai na pasta do nosso jogo, não é a install, tá, pessoal? A gente vai nessa pasta aqui, ó. Entrar no USRDIR. E aqui, ó, vocês podem ver que está o update original, tá? Update original e o eBootBin. Lembrando, para a versão de vocês aí está aparecendo do jeito que tá a minha, tem que estar instalada a versão Blast, atualizada na última versão 1.27 com todas as DLCs, tá, pessoal? As DLCs para esse mod é opcional, mas é obrigatório vocês estarem atualizados aí o eBootBin com o Update RPF, senão não pode dar problema, tá? O meu tá funcionando assim. Se o de vocês está diferente, não adianta reclamar para mim, não tá funcionando. Tem que estar igual aqui, beleza? Ó, vou colar. Tá fazendo a substituição dos arquivos. Lembrando, importante também ter um backup disso, tá, pessoal? Eu já fiz, vocês podem ver que tem uma pastinha backup ali também, né? Então eu sempre recomendo, faça backup de tudo antes de qualquer modificação. Porque se der problema, vocês voltam do jeito que tava até resolver, beleza? Vamos ver como que vai ficar, beleza? Podem ver que já alterou o tamanho aqui. Feito isso, pessoal, aqui vocês vão sair do gerenciador, né? Apertando R1, L1 aí. Vocês vão vir para essa tela aqui, ó. Vocês podem ver que já mudou o nome aqui, ó. GTA Grand Theft Auto V Beta Preservation Edition. Vocês vão emular agora a ISO, né? Vocês vão apertar o X. Ele vai emular essa ISO. E vamos ver como que vai ficar o resultado aí na dash oficial. Carregando a dash. Vamos lá, apareceu o disco aqui, ó. Já apareceu. Olha o tema. Apareceu desse jeito aqui, pessoal. Já era, tá tudo pronto para iniciar, beleza? Vamos iniciar. E eu vou fazer um showcase rapidinho para vocês aqui, né? Eu vou fazer um breve demonstração mostrando o básico do mod aqui. E se precisar eu faço um outro vídeo depois, beleza? Vou deixar carregando aqui. Se precisar eu faço um outro vídeo mostrando mais detalhes e tal. Mas eu vou tentar
mostrar o máximo possível de forma breve, beleza? Para não estender muito esse vídeo. E não se preocupem com essas cores aparecendo na tela ali de sinal, de perca de sinal, é porque é a placa de captura aqui que faz isso durante a transição da Dash pros jogos, tá? Ó, vocês já veem aí que já é diferente a tela de carregamento, ó. Essa tela de carregamento é uma versão beta que lá de meados de 2012 também. Olha como que era pra ser. Que doideira, pessoal. Tinha barra de carregamento similar ao que a gente vê no GTA San Andreas, cara. Eu acho isso muito legal e sinceramente, eu acho muito bonita essa tela de carregamento. E vamos esperar o loading. O PS3 ele é mais demoradinho mesmo. Xbox também demora um pouco, né? Não sei se eu vou fazer corte no vídeo aqui. Depois durante a edição, a gente vai ver se vai ter corte ou não. Vou deixar rodando aqui a gravação. Se apareceu dessa forma a tela de carregamento, quer dizer que o mod deu certo, tá, pessoal? É só esperar carregar mesmo que a gente já vai começar a gameplay. Carregado com sucesso, pessoal, vamos para o que interessa agora. Vocês podem ver que da mesma forma que aparece a notificação no Definitive Los Santos, aqui o Beta Preservation Edition segue o mesmo molde. Vocês vão ativar o menu apertando quadrado e bolinha juntos e vocês vão ter acesso ao menu Beta Preservation Edition. Esse menu, ele é um menu que eu deixei de forma direto ao ponto. Vocês podem ver aqui que tem conteúdos do mapa que foram cortados da versão final. Vocês apertando o X aqui, vocês vão ter acesso a todos esses conteúdos. E é só escolher qual vocês querem ver e apertar o X em cima, que ele vai teleportar vocês até o ponto que está esse conteúdo, tá? Eu vou clarear primeiro, eu vou usar aqui aqui a gente tem um mod loader, que a gente pode usar alguns mods menus para facilitar a navegação pelo mapa e outras coisas, né? Eu gosto de usar o Inimitable. Por que eu gosto do Inimitable? Se vocês apertar o R1 e clicar o analógico direito, vocês ativam no clipe. E isso aqui vai ser bem importante para vocês para acessar alguns interiores que não tem como acessar de outra forma sem ser atravessando parede, tá? Então, guardem essa informação, explorem bem o Inimitable, isso é importante. Eu vou clarear também aqui vou mudar o horário, né, para ficar de dia. E sim, pessoal, todos os menus em inglês, tá? Esse mod aqui só tem versão em inglês por enquanto, não sei se eu vou fazer a versão português ainda, porque o meu foco agora é terminar o Definitive Los Santos, tá, pessoal? E esse mod aqui, como ele não é o foco principal do canal, eu fiz ele de forma para facilitar acesso aí para todo mundo e não tá difícil de usar, tá? Beleza? Ó, eu vou mostrar a primeira coisa aqui, ó. Rockstar Prop Test Map. Isso aqui é um mapa de teste usado pela Rockstar que foi removido e estava presente nesse dev kit que o Funtime Under Fox conseguiu recuperar.
Vamos apertar o X, ó. A gente tá sendo teleportado para um mapa que a Rockstar usou para testar colisões, props, né? No caso, os props são essas coisas aqui, né? Esses adereços de mapa, né? Então, olha que doideira. Pra quem viu os vazamentos do GTA 6, tinha bastante clipes, né? Que pareciam muito com mapas desse jeito aqui, né? E o mais curioso é que ele fica bem no alto do mapa, ó. Ó a altura que ele fica. Opa! Olha se eu não uso no clipe aqui, hein? Mas basicamente, a Rockstar em algum momento do desenvolvimento usou isso aqui pra testar. Ó, tem até um NPC aqui, ó. Pra testar colisões, ó. Provavelmente pra até, acho que atirar, né? Pra gente testar as colisões. Estão vendo essa retícula aqui, ó? Ela é um pouquinho maior que a gente conhece na versão comercial. Essa retícula aqui é a versão beta também, que basicamente era a mesma retícula do Max Payne 3. A Rockstar, em algum momento do desenvolvimento, estava usando a retícula do Max Payne 3 no GTA V. Eu acho muito da hora isso, cara. Beleza. Vamos para o segundo aqui, ó. GTA Online Beta, apartamento. O apartamento que apareceu num dos primeiros trailers do GTA, da versão do modo online. Vamos lá, vamos pra ele. A versão do apartamento do modo online que a gente conhece mudou bastante comparado a essa versão, porque a gente tem a parede laranja na versão comercial, né? A gente tem um quadro grande aqui, tem bastante detalhes que é diferente. E vocês podem ver que aqui a cor predominante é verde. Ó que doido. E eu acho que no primeiro trailer de gameplay que aparece um trechinho que mostra esse apartamento aqui. Isso aqui é ouro demais, pessoal. Pra comunidade de preservação, isso aqui é muito importante. Que tem uma parte do trailer que você vê um jato passando aqui na frente e aparece o fundo aqui desse apartamento. Muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês algumas diferenças, ó. Isso aqui também é bem diferente, ó, da versão final, tá? Mas a ideia é vocês explorarem aí, tá? Eu só vou mostrar rapidamente aqui, pessoal. Bunker de Forte Zancudo. Pessoal, isso aqui pra mim é o ponto mais alto do mod, é vocês conseguirem acesso ao Bunker de Forte Zancudo da forma que a Rockstar deixou, cara. Exatamente do jeito que a Rockstar deixou, cara. Olha que loucura. Isso aqui não é uma recriação do Bunker de Forte Zancudo. Esse aqui é o cara, é o bunker que a Rockstar deixou, cancelou, desistiu. Olha que doideira. Essa porta aqui nem abre, eu uso no clipe pra atravessar ela. Esse cabelo do Franklin é um cabelo também beta. Essa versão de cabelo da versão comercial é diferente, tá, pessoal? Olha que doideira, pessoal. Vou usar o noclip novamente. Eu vou fazer vou atravessar rapidinho aqui. Mas a ideia é vocês aí depois, com calma, explorarem aí todo o cenário, tá? Eu não vou mostrar todos os interiores, que senão não é a intenção do vídeo, tá? Vocês vão explorando aí, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês aqui algumas das vegetações que foram removidas do jogo, ó. Aqui pra mim é a mais gritante, tá? Essa é a mais gritante. Tá carregando o mapa aqui, ó. Que é essa praça aqui, Legion Square. Olha quanta vegetação a gente tem nessa versão, que é uma versão de 2012, pessoal. Que loucura. E tem várias partes do mapa que tem mais vegetação graças a esses assets de 2012 que foram adicionados, tá? É só vocês ir explorando aqui pelo menu, né? Ó, vou mostrar mais um pra vocês aqui, ó. Outro que eu gosto de ver, esse aqui, a Torre Arcadius. Vamos lá, esperar carregar o mapa. Aí, ó. Aqui tem bem mais palmeiras, né? Essas palmeiras aqui não existem na versão comercial. E essa parte aqui também, ó. Se vocês abrirem a versão comercial aí, a versão
que a gente conhece, não tem essas palmeiras aqui, ó. Beleza? Vamos para outras coisas aqui. Deixa eu mostrar, pessoal, eu acho importante isso aqui, ó, os créditos, tá? É eu aqui, né, desenvolvedor do mod, Funtime Andrew Fox, que eu falei várias vezes já no vídeo. Todo mérito a ele, dos assets recuperados. Widebrick, obrigado Widebrick, ele postou ele fez uma postagem no Beta Hunt sobre todos arquivos dessas palmeiras aqui, desses props, né? E pelo post dele eu consegui ter uma boa referência para fazer esse trabalho aqui de adicionar no mapa no PS3, tá? Então eu agradeço a ele aí pelo trabalho que ele teve lá no PC, lá de fazer as capturas e disponibilizar lá no post lá do GTA Forums, beleza? Ó, aqui ó, a gente tem os personagens da beta que foram cortados da versão final também, pessoal. O primeiro aqui é um policial de Northampton. Policial engraçado, um policial idoso ainda, ó. Aqui a gente tem a prova que a Rockstar tinha muito mais plano para Northampton comparado ao que a gente viu na versão final do jogo, ó. E aqui tem variações do uniforme dele, ó, que legal, pessoal. Quem poderia imaginar, não? Tem variações de rosto também, ó. Esse aqui tem, ó, que legal, pessoal, com óculos. A segunda é uma personagem feminina, também é uma policial de Northampton. Olha que doideira, pessoal. Olha que personagem bonito, mano. Isso aqui é uma pena a gente não ter visto nada disso na versão final, cara. Ó, a outra variação, ó. Olha que legal. Tem mais variações, depois vocês veem aí. Também teríamos personagem do FBI lá de Northampton. Quer dizer, basicamente a gente ia ter um sistema de polícia completo lá em Northampton e a Rockstar desistiu dessa ideia. Tem variações de barba, tem bastante coisa, pessoal, olha que legal. E esse aqui é um personagem do cinema, né? É um ator que faria algum vilão, né? No caso ele apareceria em alguma missão que se passa nos estúdios, né? Aonde o Michael se envolve depois, né? Na história do jogo. Muito legal. Então, pessoal, tive que fazer um corte aqui porque eu fiquei spamando tantas opções aqui no menu que acabou travando o console, o Play 3. Infelizmente, eu percebi que ele tem essa facilidade de travamento quando você fica usando muitas opções no menu, né? Então, não se assustem se isso acontecer, é normal, é só reiniciar o jogo aí e evitar usar muita coisa ao mesmo tempo, várias funções ao mesmo tempo, tá? Só que aproveitando, eu lembrei de um detalhe, pessoal. É um bônus aí pra quem tá assistindo o vídeo até agora. Se vocês ativarem o Ultimate Teleport na versão Blast, tá? Na versão Blast, igual a que eu mostrei pra vocês aí, usando o meu eboot.bin. Vocês conseguem, por meio desse menu, vocês vêm aqui em World Options, Other Options, e ativa a função Christmas. Vocês têm acesso à neve no modo história, tá? Eu vou deixar com neve aqui. Lembrando, tem que estar na mesma versão que o meu. Se vocês fizerem outra versão, vai travar imediatamente. A hora que vocês fizerem isso com esse menu, vai travar, pessoal, tá? Esquece de usar isso aqui em outra versão, tá? Então, por isso que eu acho interessante vocês seguir a mesma versão que eu tô mostrando pra vocês, tá? Vamos continuar aqui, ó. Eu ia mostrar pra vocês essa aba aqui, Beta Vehicle Mod Kits, que nada mais é peças de veículos que foram canceladas, né? Cortadas da versão final, né? Modificações. Vou começar aqui, vou pegar o que eu mais gosto aqui, ó. Esse chassi custom do Peyote. Olha isso, pessoal. Spy Deck. Estão vendo essas duas bolhas na parte de trás aqui do banco?
basicamente é um... Eu acho que Spy Deck seria a definição para alguma coisa de espião, né? O nome do arquivo, ele é Spy Deck, o nome do arquivo. A gente não tem o nome final da peça, como estaria apresentada Opa, deixa eu desligar a rádio. Como ela seria apresentada na Los Santos Custom, a gente não sabe o nome. Porém, o nome do arquivo é Spy Deck, né? Que eu acho muito bonito, cara. Muito bonito isso aqui. Eu não sei porque eles tiraram. A cor rosa foi eu que deixei aqui pra deixar bem destacado pra vocês verem. Mas ele aceita qualquer mudança de cor, né? E se eu ficar spawnando mais vezes, ele pode vir a versão aqui, ó, conversível, né? Olha que legal, pessoal. Aqui a gente tem dois bancos diferentes para moto Akuma. Olha que loucura. O banco original dela é maior. Esse primeiro banco ele é curtinho, ó. Esse aqui é da beta, tá? Isso aqui já não é o banco padrão dela. Vou spawnar a versão padrão dela para vocês verem aqui, ó. Vamos no Motorcycles. Não liguem pro meu inglês, eu não sei nada de inglês, pessoal. Ó, a versão original, tá? A versão comercial. Ó a diferença do banco. Agora a gente vai pra versão beta. Olha aí. E daí tem esse segundo banco, que é um banco de carbono. Olha que da hora. E temos também o teto de carbono pro Banshee. Olha que legal. O resto eu vou deixar pra vocês verem. Não pretendo ficar mostrando tudo aqui, né? Eu já falei pra vocês. Um detalhe sobre a roda de rádios. Agradecimento aí ao Funk que mandou pra mim lá no servidor do Rockstar Archive. Essa rádio aqui é da versão beta. A gente tem o ícone dela, pelo menos, né? O ícone e o nome. Infelizmente a rádio em si sem possibilidade. A gente não tem a rádio, as músicas, né? Mas basicamente a Premium, essa Pre-Millennium Radio, ela é a versão beta da Los Santos Boulevard Radio, alguma coisa assim. Não liguem pro meu inglês, porque eu não sei de nada de inglês, pessoal, desculpa aí. Mas eu tento. Vamos lá, vamos para as próximos passos aqui. Beta Clouds. O que é isso aqui? As nuvens que foram removidas da versão final ou que estão diferentes na versão final, tá? São duas nuvens. Eu vou voltar pro clima normal aqui, pessoal. Vou tirar a neve, tá? Usando o Ultimate Teleport. Vamos ativar a neve. Voltamos ao normal. Um lugar que é bom da gente ver essas nuvens é aqui, ó. A gente vem no Rockstar, o próprio Test Map aqui, ó. Eu acho ótimo isso aqui pra testar as nuvens. Aproveitando que o céu tá limpo também, ó. Eu vou ativar a primeira aqui, que é a versão beta dessa nuvem chamada Altos Stratus. Não sei, não faço a mínima ideia da pronúncia disso aqui, pessoal. Mas a versão beta dela, ó como que é. Depois vocês comparam com a versão original aí de vocês, ó. Ó que loucura. E sinceramente, umas nuvens bem bonitas, hein? E dá pra vocês alterar o clima aqui, né? Esse clima aqui é o padrão do jogo, tá, pessoal? O conteúdo beta é essa parte aqui só, tá? Ó, vou ativar outros climas pra misturar com essa nuvem, ó que legal, ó. Fica bem interessante. Chuva. Eu acho que a neve... Deixa eu ver. O clima de neve fica bem legal com ela. Mas pra ver bem mesmo o limpo aqui, ó. Aqui vê perfeitamente elas. E pra mim, a mais incrível de todas. A nuvem em forma de cavalo, pessoal. Isso aqui é coisa de louco. Só que dá pra ver bem elas só quando tá muito alto no céu. Embaixo não aparecem, tá? Ó, ativei elas. Aqui a gente já consegue ver bem elas. Ó que bonitas. Simplesmente cavalos em formato de nuvem ou nuvem em formato de cavalos, como vocês quiserem, tá? Se eu descer, né? Se eu
Se eu sair daqui, ó, vamos lá pra baixo. Elas desaparecem, pessoal. Isso me faz acreditar que era pra ser algum tipo de easter egg. Ó, nessa altura aqui elas já desapareceram, ó. Nem sinal dessas nuvens. Vamos voltar pra cima. Tô usando o noclip pra subir, tá? E às vezes elas não aparecem mais, tem que ativar de novo. Isso me dá a impressão, né? Me faz ter a impressão que realmente é um easter egg. Ó, elas aparecendo de novo, ó. Isso faz eu acreditar que era pra ser algum tipo de easter egg. E se a gente quiser ver bem definida elas, vou spawnar um avião aqui, né? Vou pegar um jato, né? Vou pegar o... Assim a gente se aproxima bem delas. Modo de dizer, né? Que não dá pra chegar perto delas, mas pelo menos a gente consegue ver com mais definição. Opa. Ó, olha que da hora, pessoal. Isso aqui foi a primeira coisa que o Funtime Ender Fox mandou pra mim, inédito, depois do bunker de Forte Zancudo. Nossa, eu fiquei bobo com isso aqui, pessoal. Tem vídeos aí no canal. Ó, vamos mudar o clima. Ó, que da hora. Aqui dá pra ver perfeitamente que são cavalos. Não tem como disfarçar, olha isso. Muito bonito, pessoal, muito bonito. Clima de Halloween, eu fiz o port disso aqui da versão de PC pra versão de console. E tá funcionando, pessoal. Clima de Halloween, pessoal. Muito da hora. Agora disponível aí no PS3 pra vocês. Ó, que loucura. Muito legal, pessoal. Muito legal. Caramba, bicho, tô tão alto aqui que não quer nem renderizar o mapa. Aí. É o clima que não tava renderizando. Beleza, vamos voltar aqui. Voltar pro menu. Basicamente o menu é isso, pessoal. A gente vai ter conteúdos de mapa, conteúdos de personagens, conteúdos de veículos. Vamos ter as nuvens. E a gente tem opções de mod loader aqui. Configurações. Vocês podem editar o menu, tá? Vocês podem mudar a posição. Podem adicionar a versão aqui, ó, para ver a versão do mod. Tem umas funções aqui, detalhes no menu, algumas coisinhas. E aqui, ó, vocês podem mexer no minimapa, ó. Pode adicionar, ativar a versão expandida do modo online. Tem esse aqui que mostra o mapa inteiro, né? E aqui volta pro padrão. Essa função para vocês revelar o mapa 100%, ó. Vamos abrir o mapa aqui, deixa eu ver como que tá. Ó, vocês podem ver que o mapa não está totalmente revelado, né? Então eu venho aqui, ó, a última opção, aperto X em cima aqui. E é só apertar Start que a gente tem o mapa completo revelado, tá? Isso aqui é só para ajudar vocês com explorar os mapas aí, tá? O mapa e usar o mod. Aqui a gente pode mudar o tema, tá? Do menu. Basicamente, vocês podem deixar no visual que vocês acharem melhor aí. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aí. Agradeço quem chegou até agora aqui no vídeo. E agora eu vou mostrar o último detalhinho antes de sair daqui, que eu tinha me esquecido. Eu tinha comentado do cabelo beta do Franklin. Pra quem quiser ativar esse cabelo aqui, deixa eu voltar lá pro... Vamos lá. Com o menu Inimitable ativo, né? Vocês vão ativar ele. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, pessoal. Mod Loaders. Não tá aparecendo aqui os botões de acionamento por algum erro. O Inimitable, eu vou deixar, de alguma forma eu vou deixar aí na descrição do vídeo os botões de acionamento dos menus aí pra vocês, tá? O Inimitable vocês apertam R1 e pra baixo. Ele vai abrir o menu aqui pra vocês.
tá? Depois numa versão futura eu corrijo isso aí. Acabei de perceber essa falha. Aqui, ó, Self Options. Tem aqui o Fit Editor. Vocês vão na opção de cabelos. Aqui vocês podem mudar o cabelo do Franklin. E ó, o componente 1 e 2 são cabelos beta do Franklin, tá? Essas duas versões de cabelo a gente não viu na versão final. São diferentes, tá? Inclusive tem uma foto do Franklin criança num apartamento do modo online. O apartamento o mais barato, né? O apartamento pobre, vamos dizer assim. E ele tá com uma foto usando esse cabelo aqui na infância dele. Muito legal, cara. Muito legal. Podem ver que é mais desleixado esse cabelo dele. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado quem ficou até agora no vídeo. Apoiem o canal aí, deixando like, hypando, compartilhando, tá? Deus abençoe vocês. E quem tá esperando o definitivo Los Santos, continuem acompanhando o canal aí, que assim que eu tiver novidades eu vou disponibilizar para vocês aí, lançar vídeo falando mais sobre esse mod, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Fui, valeu!